Os vereadores fiscalizam o prefeito, mas e aí, quem fiscaliza os vereadores? Eu sou a Amália e eu fiz um levantamento dos 3 primeiros anos de mandato dos vereadores aqui de Curitiba. Eu analisei todas as sessões a que eles participaram, a lista de presença dessas sessões e quantas vezes eles não responderam à chamada. Aqui em Curitiba as sessões ocorrem de fevereiro até junho, então janeiro e julho não tem sessão e de agosto até dezembro. Dos 10 meses do ano, em 2 meses eles não têm sessão. As sessões ocorrem aqui em Curitiba, segunda, terça e quarta, no período da manhã. E eles precisam responder as chamadas nessas sessões, a hora que começa a sessão, às 9 horas da manhã, e no final da sessão, no final da manhã, eles respondem novamente a uma segunda chamada. Então, o critério que eu utilizei foi, para cada chamada não respondida, ele levou uma falta. Se ele faltou a sessão toda e não respondeu nenhuma das 2 chamadas, ele levou 2 faltas. E por que eu fiz isso? Porque acontece algumas vezes que o vereador tem algum compromisso no começo da manhã, não consegue responder a primeira chamada, mas participa de boa parte da sessão, consegue responder a segunda chamada, ou o inverso, ele chega cedo, consegue responder a primeira chamada, consegue participar de boa parte da sessão, mas acaba perdendo a última chamada e aí ele leva uma falta naquele dia. Então eu fiz isso para ser justo com os vereadores, para ser um critério justo com os vereadores. E aí vocês imaginam, a gente teve vereador que faltou, por exemplo, 50 vezes no ano. Se a gente pegar esses 50 vezes e distribuir nos 10 meses que eles têm sessão, é como se pelo menos uma vez por semana ele precisasse sair mais cedo ou chegar mais tarde. E aí eu pergunto para vocês, o que aconteceria com você no seu trabalho se toda semana, uma vez na semana, você precisasse sair mais cedo ou chegar mais tarde? Provavelmente o seu patrão não ia gostar muito dessa recorrência de atrasos e de faltas. Então, gente, a gente precisa ficar muito atento. Os vereadores, quando faltam, eles precisam justificar a falta. Se eles não justificarem, ele tem desconto do salário. Mas as justificativas, elas são, podem ser feitas podem usar qualquer justificativa. Ele pode simplesmente afirmar que ele estava no gabinete atendendo um munícipe, ou que ele estava numa reunião, ou que ele tinha uma consulta médica, não importa, ele não precisa provar onde ele estava, ele simplesmente precisa fazer um requerimento de justificativa dessa falta e apresentar até 2 sessões após aquela sessão que ele teve a falta. Então, ele pode escrever qualquer coisa ali, apresentar o requerimento e é votado e sempre é aceito a justificativa que eles dão. Então, a gente precisa ficar atento, porque a gente precisa saber se os vereadores estão realmente comprometidos com os compromissos que eles têm. Comparecer às sessões é uma das obrigações dos vereadores. Eles têm que fiscalizar o prefeito, eles precisam fazer as leis que são referentes ao âmbito municipal e para eles fazerem essas leis, para eles votarem os projetos de lei de outros vereadores e para eles legislarem, eles precisam estar presentes nas sessões para fazer a votação e discutir o projeto. Então, se eles não estão presentes, se eles estão faltando, qual é o compromisso que esses vereadores têm com o nosso município? Será que todas as reuniões, será que todos os compromissos que eles tinham, que precisaram se ausentar aí por um motivo ou outro, eram inadiáveis e precisavam ser feitos justamente no horário da sessão? Será que não tinha como esses compromissos, essas reuniões, esse atendimento aos munícipes, né, que é o que eles alegam nas justificativas, não poderia ter sido feito em outro momento? Já que as sessões ocorrem, como eu comentei com vocês, apenas 3 vezes na semana e apenas no período da manhã. Então é esse questionamento que eu faço para os nossos vereadores. Então eu quero convidar vocês a ficarem atentos. Eu já publiquei nas minhas redes sociais, mas eu vou deixar aqui na tela o resultado desse levantamento que eu fiz. E eu quero convidar vocês a ficarem atentos junto comigo. Vamos fiscalizar os vereadores, vamos fiscalizar o prefeito e vamos cobrar deles esse compromisso. Já que eles foram eleitos, eles quiseram se candidatar, eles foram eleitos, eles receberam um voto de confiança da população, então a gente tem todo o direito de cobrar e quando a gente descobre alguma coisa nesse sentido, de falta de compromisso, a gente tem que expor e tem que cobrar deles uma postura, tá bom? Obrigada.